o povo de Deus, aos amantes da Bíblia Sagrada. Meu nome é Nazeu Campeiro, advogado, teólogo, e já lanço a seguinte indagação para você. O lenço de Paulo realmente curava? E a sombra de Pedro, da mesma maneira, levantava as pessoas, curava as pessoas? Essa e outras questões vamos tentar dissertar aqui à luz da Bíblia Sagrada, com base nos escritos gregos, e tentar definir se esses eram fatos históricos e sobretudo, se isso pode ser reproduzido nos dias atuais. Estamos mais uma vez nas reflexões teológicas. Esse aqui é um quadro do meu canal. Nós temos temas jurídicos, mas também abrimos espaço para refletir com todo o povo de Deus sobre a palavra do Senhor. Por que esse tema é preocupante? Primeiro ponto é porque estamos vivendo uma pandemia, num período de enfermidade, na qual a ciência ainda não tem cura, e falar sobre enfermidade, sobre restauração, pode ser que falsos mestres, falsos profetas tentam aí enganar, ludibriar o povo de Deus de alguma maneira, e através daqui nós vamos refletir um pouquinho sobre a questão lá no caso a sombra de Pedro, lá em Atos 5:15, que fala sobre esse tipo de conjectura, que até alguns pregadores, para nossa surpresa, alguns pregadores e alguns professores de escola dominical relatam isso de maneira errônea, e a questão do lenço de Paulo lá em Atos 16 e 19 e 11. Muito bem, antes de tudo, como um bom teólogo, nós temos que remeter ao que significa sinais e o que significa maravilhas na Bíblia Sagrada. Seja no Antigo Testamento, no hebraico, ora no grego, que foi o Novo Testamento, foi escrito, sinais, maravilhas, prodígios, tem uma conotação sobrenatural, um evento, um acontecimento que foge às regras da natureza e tem como seu autor o próprio Deus, confito com o objetivo da glorificação do nome dele. Trouxemos aqui algumas palavras do Antigo Testamento. A primeira palavra é pala, usada cerca de 70 vezes no Antigo Testamento, e significa operar maravilhoso e ser maravilhoso. Mofet, essa palavra hebraica ocorre 36 vezes no Antigo Testamento, também significa prodígio, milagre, e por fim, ot, que era uma palavra bem mais genérica, utilizada como sinal maravilhoso, inclusive para corpos celestes e até evento cósmico, como o passar das estações. Então vocês percebam que as palavras utilizadas já no hebraico já denotavam um acontecimento que fugia da realidade. Prodígio, algo maravilhoso, acontecia desde lá o Antigo Testamento. Mas cabe aqui fazer a ressalva que até Moisés, ao efetuar algumas espécies de sinais miraculosos, os magos de Faraó também tinham uma capacidade limitada, mesmo que limitada, de imitar aquele tipo de sinais. Mas teve um momento que eles disseram: esse aqui, Faraó, é o dedo de Deus. Até aqui nós paramos, e aqui, a partir de então, é o Deus vivo de Israel. Então, trazendo aqui as palavras do hebraico, temos essas três palavrinhas no mesmo sentido de milagre, acontecimento prodigioso, e temos que trazer também, por fim, para tentar entender as palavras no grego. Nós temos dunamis, que descreve um milagre ou expressão espontânea de Deus. Semeion, essa palavra grega significa sinal, prodígio e milagre. E teras, traduzida por prodígio, 16 vezes no Novo Testamento, e sempre elas estão interligadas. Sempre
O teras, a palavra teras, prodígio, está ligada a sinais, maravilhas, semeiam e dunamis. São palavras interligadas e que têm a razão entre si. O próprio Jesus Cristo, o seu ministério, era um ministério marcado por sinais, um ministério marcado por maravilhas. Então, tudo isso eram palavras que eram inseridas nos evangelhos, quando denotava um ato miraculoso de Jesus, ou pelo qual o povo ali tão carente da Palestina estava precisando de uma cura e de uma restauração. Feita essa introdução, conhecendo um pouquinho dos originais, nós percebemos que temos que ter um melhor debruçamento sobre a palavra de Deus. Você já ouviu alguém dizendo, algum pregador, que a sombra de Pedro curava? Vamos aqui refletir agora, já que você conheceu os originais, dunamis, semeiam e teras, no Novo Testamento. Vamos aqui agora para o texto sagrado. Reflita comigo. Atos 5:15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e canilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando se passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades vizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. Os apóstolos, para que o seu testemunho fosse confirmado, para que a palavra de Deus se manifestasse em Israel naquela época, era imprescindível. Jesus Cristo tinha ortogado a eles a efetuar milagres. Mas nesse texto específico aqui de Atos capítulo 5, meus amados, dá a entender que era o povo que tomou essa iniciativa, e também o mesmo povo esperava que a sombra dele assim efetuasse uma cura. Mas no texto sagrado não há nada que deixe entender que isso acontecia. O povo vinha, o povo concorria, o povo ia, no caso, às reuniões, e eram restaurados nas reuniões. A prática de colocar sobre a sombra de Pedro para que estivesse ao alcance do mesmo, e que esse se compadecesse e orasse pelo povo enfermo. Então, a resposta da primeira pergunta, a sombra de Pedro curava? A resposta pelo texto sagrado é não. Era uma prática do povo, mas que não tinha respaldo e não teve uma confirmação da palavra do Senhor. Segunda pergunta que eu fiz, e no tocante ao lenço de Paulo, o que a Bíblia Sagrada diz lá em Atos capítulo 19, versículo 11? O que a palavra de Deus diz? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. O apóstolo estava trabalhando, ele tinha suas ocupações. O apóstolo Paulo não apenas pregava a palavra de Deus, não apenas evangelizava, mas ele também no caso, fazia tendas e dali tirava o seu sustento. Ele não podia estar em vários lugares, mas diz o texto sagrado que o povo, os fiéis, arrancavam ali algum pedacinho da roupa do apóstolo, algum lenço, algum avental que ele usava, e levava sobre os enfermos. E acontecia ali um milagre. Não era um endossamento, não tinha o consentimento, aqui não deixa entender que tinha o consentimento do apóstolo, mas o nome do Senhor era glorificado. Capítulo 19 ainda, versículo 18. Muitos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Trouxeram muitos que tinham artes mágicas, trouxeram livros e eram queimados.
Versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Naquele contexto apostólico era necessário os milagres e sinais que eu falei agora há pouco. Jesus disse, os sinais seguirão aqueles que creem. Dunamis, poder, eis que vos darei poder à igreja do Senhor, e não numa pessoa em particular. O estudo de hoje, a reflexão de hoje que eu quero trazer é que num momento tão difícil desse, não corra para um profeta, não ouça a voz de um apóstolo que se diz curandeiro, que se diz homem de Deus, mulher de Deus. Você, como igreja do Senhor, a Bíblia Sagrada nos dá esse endossamento de crer, de confiar, de orar ao Senhor. Se a fé está menor, chame o seu pastor, chame o seu presbítero, aquela pessoa que responde pela sua alma, e ore junto com ele. Mas nunca corra atrás do milagre, corra atrás do profeta. Você percebeu que quando as pessoas tentavam dar um jeitinho ali na sombra de Pedro, não teve ali um endossamento, porque eu acredito nesse sentido, quem ia ser glorificado seria Pedro e não o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas permaneça com essa reflexão, escreva ela, registre ela no fundo do seu coração. A sombra de Pedro não curava. O lenço do apóstolo, em algum momento, foi útil ali para a pregação. Mas o nome do Senhor é que era glorificado e era o nome dele, o Evangelho, era ali engrandecido. Essa foi a reflexão de hoje. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Deus te abençoe.